O julgamento de Nuremberg, esse é o tema do vídeo de hoje aqui no canal Sonhos de Aluguel. Como você pode ver, eu estou do lado de fora do prédio e essa câmera aqui informa que eu não tenho autorização, seja para gravar, seja para tirar fotos. Mas agora você vai saber o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial e que tal o julgamento de Nuremberg foi esse. Se inscreva no canal Sonhos de Aluguel e também deixe o seu like. Termina a Segunda Guerra Mundial, a guerra mais sangrenta de todas. É hora de colocar os pingos nos is, e a força aliada que lutou contra a Alemanha, essencialmente contra o regime nazista, começa a fazer os cálculos e também medir as punições que a Alemanha deveria sofrer por ter se permitido ser coordenada pelo regime nazista. Uma das primeiras decisões foi que a capital do país, que é onde está a soberania de cada nação, ela foi dividida em 4 partes. E por que em 4 partes? Porque a força aliada era dividida entre 4 grandes nações. E essas grandes nações pegaram para si uma parte da capital Berlim. Ou seja, uma parte de Berlim ficou para a União Soviética, a segunda parte para a França, a terceira parte para os Estados Unidos e a quarta parte para a Inglaterra. Nesse momento, a Alemanha transfere a sua capital para a cidade de Bonn, para diminuir o impacto moral e administrativo que aquilo tinha. Isso é uma situação. Num segundo momento, houve a Conferência de Londres, ocorrida no dia 8 de agosto de 1945. Nessa conferência, ficou definido que haveria um julgamento em território alemão, em local ainda a ser discutido, para julgar os principais nomes que haviam sido capturados, que eram responsáveis pelo regime nazista. No total, foram 22 réus postos diante de uma plateia. Entretanto, os juízes que presidiram esse julgamento de Nuremberg, nenhum deles era alemão. Volta novamente a ter 4 membros que faziam parte das forças aliadas. Então, um juiz era de origem russa, o outro juiz era de origem americana, o outro de origem francesa e o outro de origem inglesa. Dos 22 réus que eu acabei de citar, 12 receberam a pena máxima, que era a pena de morte. E com base no que eles eram julgados? Eles eram julgados com base na cooperação para cometer crimes constantes, a segunda era crimes contra a paz, a terceira, crimes de guerra, pois violentava as leis de regras internacionais, e a quarta, crimes contra a humanidade. Então, esses 12 dos 22 receberam a pena máxima porque esses 4 juízes entenderam que esses 12 cometeram esses 4 erros. Só que esses 12 que foram mortos depois do julgamento, eles não eram os principais líderes do regime nazista. Eles eram pessoas de nível abaixo da liderança nazista, que fazia parte dos 22. E esses 10 que sobraram, quando eu falei para você que eram 22, eram as pessoas que haviam sido capturadas, ainda vivas, que não tinham saído da Alemanha, que não tinham ido para nenhuma parte do mundo e que estavam ainda em território alemão, que eram os líderes. E esses 10 líderes, nenhum deles recebeu a pena máxima, que era a pena de morte. Ou seja, a principal motivação que fez com que 4 forças aliadas colocassem todo o seu melhor para vencer a guerra e vencer o regime nazista, que foi um regime sanguinário, esses mesmos membros, eles, diante do público, não deram a pena máxima para os criadores, vamos colocar assim, de todo o regime nazista. Ou seja, a pergunta que eu faço é: o julgamento de Nuremberg foi mais um fato mediático ou foi realmente alguma coisa com a intenção de fazer justiça?
Aqui eu não estou desejando a pena de morte para os 22 ou para a parte deles. Apenas estou levantando a seguinte situação. Quem recebeu a pena de morte foi quem executou os crimes. E quem planejou os crimes não deveria ter tido a mesma punição? O que você acha?